Namastê, bem-vindos. Começando mais um encontro, um satsang. Todos muito bem-vindos. Mais uma vez fizemos um intervalo de 15 dias, né? Ainda estamos participando de uma maravilhosa aula, maravilhoso curso, que acontece às segundas, terças-feiras de cada mês. Ainda temos uma em julho e outra em agosto. Nisso a gente sacrifica a terça-feira, né? Hoje a gente está retomando. Esses cursos, eles são importantes, né? A gente indica porque tudo que a gente faz, eu venho lembrando isso também nas sessões de Diksha, né? Tudo que a gente faz é suporte, né? Adicional. É algo mais que você recebe como chave, como ferramenta, como guiança, como abertura. A gente tem um processo intensivo de expansão de consciência quando começa a receber a Diksha, né? Que vai ficando e se mantendo intensivo sem parar, né? Não é uma coisa que tem altos e baixos ou que intensifica, depois acalma, não. Todos nós estamos constantemente sendo submetidos a processos, né? Porque para que a nossa consciência de fato possa expandir, e a gente possa também expandir, né? Em consciência, tudo aquilo que nos impede precisa e deve ser removido. Então, daí a oferta de tantos processos, de tantos cursos, de tantas possibilidades, né? Porque são elas que vão nos dar o... para onde eu vou, né? O que eu faço com tudo isso que eu estou enxergando? O que eu faço com tudo isso que está acontecendo? Então, receber a Diksha é importante, com certeza, é a base, né, das coisas que a gente está ofertando, mas só ir lá receber Diksha e esperar uma semana, 15 dias, né, um mês, tem gente que retorna depois de anos, né? Vai lá, aparece uma vez, recebe a Diksha e fica mais 6 meses sem dar as caras, né? Não vai te ajudar muito, né? Porque inevitavelmente a gente acaba se identificando novamente, se reidentificando com as coisas mundanas, com as quais a gente sempre lidou e não lidou bem, né? A gente acaba voltando a se deparar sempre com as mesmas velhas situações, a gente acaba se envolvendo em conflitos desnecessários, porque a gente ainda não resolveu todas as questões pessoais que nos impedem de estarmos conflitando o tempo todo. Eu digo conflitando, nem sempre você é que começa, né? Eu sei disso. Mas o seu estado de conflito, ele se manifesta no mundo externo e te traz as situações. Parece que veio de fora, né? Mas o seu estado interno é que trouxe o conflito de volta para você, para que você, ao lidar com ele, seja liberado do conflito interno, né? O conflito interno gera uma situação externa, a situação externa
exige uma ação, né, um movimento, uma cura, o que seja. E ao você lidar com a situação externa, a condição interna é removida e você é liberada do conflito. Se você não faz nada, você se identifica apenas com as situações externas. Ou seja, você vai se manter com um sentimento constante de ser vítima das circunstâncias. É fácil, né? Entrar nesse jogo. Sempre está acontecendo alguma coisa e você não está legal porque aconteceu tal coisa. Aí você fica contando para todo mundo a tal coisa que te aconteceu e você fica sustentando esse estado. E toda hora você mesmo faz com que algo aconteça para você poder se sustentar, se manter como uma vítima das circunstâncias. E assim as coisas continuam acontecendo. É uma coisa maluca, mas é assim que acontece. Pouca gente se dá conta de o quanto é responsável pelas coisas que estão acontecendo consigo. Porque parece que não é, né? Parece que as coisas estão acontecendo da forma como sempre aconteceram e estão afetando todo mundo. Pois é, não é bem assim. Então tudo que acontece com você é quase como uma provocação de Deus, né? Para que você se toque, para que você se mova, para que você saia dessa, né? É muito comum a gente entrar nesse estado, né? A gente entra o tempo todo num estado de queixume, de reclamação e se vitimizando, né? Porque é meio mais confortável, muitas vezes a gente sente que é, você se posicionar como uma vítima de coisas que aconteceram. Sim, você de fato passou pelas situações que não, aparentemente não foi você que provocou, mas foi. O seu estado atrai as situações, né? E eu estou colocando essas coisas porque quando a gente oferece um processo, um curso, uma meditação que seja, um encontro como esse, são formas, são meios de você sair dessa rapidamente, né? Parar de jogar o jogo, parar de jogar o jogo da vítima. E a gente joga esse jogo porque ele nos atribui um papel com o qual estamos identificados. Então, quem sou eu se eu não for assim, né? O que será de mim se eu parar de jogar esse jogo? De me vitimizar e de apontar culpados? A gente faz terapia, a gente trabalha dois papéis, né? O papel da vítima e o papel do tirano. Muitas vezes a gente faz uma alternância nesses papéis, né? A gente sai de um papel, entra no outro, mas o papel é sempre o mesmo, são papéis, né? De um jogo que a gente faz. E a finalidade de a gente estar fazendo esse jogo é de sustentar um estado que hoje vocês já ouviram falar muito, né? O estado de sofrimento. Como sair no estado de sofrimento? Como estar num bom estado? Como sair dele? A gente escuta muito falar, não, vocês têm que buscar ficar num bom estado, num beautiful state, qual o nome que queira dar. Como fazer isso, né? Você não sabe. Ninguém te ensinou.
A gente não veio ao mundo com manual de instruções, né? Como viver feliz. Esse é o propósito da nossa existência aqui. Então, cada vez que acontece alguma coisa, nós temos, na verdade, a possibilidade de escolher uma forma nova de interagir com uma situação. Normalmente, a gente lida com as situações do mesmo jeito que o nosso pai e nossa mãe lidaram, ou deixaram de lidar. Porque é isso que a gente aprendeu em casa. Quando uma situação complicada acontece, a gente vai fazer a mesma coisa que o pai fez, a mesma coisa que a mãe fez. Ninguém ensinou a fazer diferente, né? E a gente segue fazendo a mesma coisa, e os nossos filhos vão seguindo fazendo as mesmas coisas, porque é o que eles aprenderam com a gente também. E assim o Estado se perpetua. Então, exige uma certa ousadia comportamental e na forma de olhar, você não compactuar mais com o Estado, que você mesmo sustenta sem saber, mas você sustenta. Quem é você se você não tiver como se queixar da vida? Quem é você se você não tiver como chegar em algum lugar e já ir falando todas as coisas ruins que te aconteceram? Todas as coisas difíceis, todas as situações complicadas, todos os desafios que você não conseguiu lidar com eles, porque alguém, né? E aí você aponta o dedo para pessoas ou para circunstâncias. Nós somos muito acostumados a viver assim. Não é nem a fazer isso, é viver. A gente vive nesse estado. A gente sonha dentro desse estado, né? Os nossos sonhos, quando a gente se comporta dentro de um sonho, não é muito diferente de como a gente se comporta quando está acordado, supostamente acordado, né? Então, as coisas que a gente propõe que sejam feitas têm essa finalidade, né? E é muito interessante ver quais são as desculpas que você dá para não participar, quais são os argumentos que você usa internamente, né, para resistir ao que te possibilita sair de um antigo padrão. Então, é necessário ser guerreiro, né? É necessário. Não acontece ao acaso, você vai ter que fazer alguma coisa, porque você vai ter que resistir àquilo que impede você de ser transformado. Resistir ao impedimento, não à transformação. Porque a gente resiste à transformação. A gente busca a transformação, mas a gente resiste a ela. Porque se você de fato deixar de ser do jeito que você é, como é que você vai ser? Talvez todas as coisas que estão em volta de você vão perder seu significado. E você também vai perder um significado que você mesmo construiu para si mesmo, ao sustentar as situações. Então a gente vai entrando num estado de ousadia, né? Todos os bons e grandes mestres, eles nos propõem essa ousadia, quase sempre uma forma de rompimento com aquilo que você traz como condicionamento, aquilo que você traz de casa. Eu não estou falando das coisas boas. Claro que você traz coisas boas. Eu estou falando das coisas que você aprendeu a fazer e que te impedem de viver uma boa vida, porque você acreditou que é por aí, né? Papai e mamãe são ainda são, né, internamente, a grande autoridade ao qual você obedece. Então, se você, né, não identificar aonde você repete os comportamentos aprendidos em casa, que você tem como absolutamente certos, né, você não sai dessa. A gente aprende a viver e a lidar com as situações em casa,
Depois é que a gente vai se virar sozinho, né? Às vezes nem isso, né? Mas a gente vai tentar viver por conta própria, né? Criando o próprio caminho, fazendo novas escolhas, tomando novos rumos, né? Que já é um pequeno rompimento, que é parte do nosso amadurecimento, né? Agora, o que eu estava apontando aqui é que muita coisa está sendo ofertada para você passar por esses processos de uma forma mais fácil, mais rápida e mais efetiva, né? Por isso que a gente oferece tanto curso, por isso que a gente oferece tanto processo. Alguns são caros, eu sei, mas outros são baratinhos, né? Sempre trabalhe em si mesmo. Você não tem como chegar a um lugar que você diga, não, aqui já estou numa boa, já estou feliz, já fiz de tudo, né? Sou um buscador antigo, estou na estrada há muito tempo, agora tudo que eu olho eu já conheço, já é velho, né? Já fiz tanta coisa, quero mais, né? Você chega nesse lugar de dizer essas coisas, é fácil, né? Para alguns. Você começa a regredir. Porque a gente não tem um lugar para onde a gente está indo. Nosso movimento não é seguindo uma linha do tempo, né? Em busca de um futuro diferente. Isso é ilusão. Isso a gente sente porque está identificado com o passado do qual a gente quer se livrar. Por isso que a gente busca um futuro, né? A gente joga uma esperança do amanhã. E que este amanhã não repita, a gente não viva novamente tudo aquilo que viveu ontem e que não foi legal. Esse é o nosso processo constante da mente, né? Ao rejeitar o sofrimento de ontem, eu projeto a esperança de um futuro diferente, isento daquilo, liberado daquilo que eu não quero voltar a viver nunca mais. É assim que a gente se coloca no tempo, né? E eu estou dizendo que a linha do tempo não existe, ela é ilusória. Que a gente constrói a nossa vida a cada instante. E todos nós, sem exceção, temos a chance e o privilégio de desfrutarmos de cada instante da nossa vida no momento que ela está sendo vivida por inteiro. Não mais como uma projeção daquilo que aconteceu ontem e que você não quer mais, né? Que é uma coisa meio adolescente, né? O adolescente ele chega numa fase de individuação, né? Que ele não quer fazer ou viver mais uma família e quer fazer as coisas diferentes, né? Aí ele começa a brigar em casa, né? Brigar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o professor, com todo mundo. Depois passa, né? Faz parte, né, do processo de individuação. Você buscar onde estão os seus valores, onde está aquilo que essencialmente é importante para você. Mas depois a adolescência passa e a gente muitas vezes perde esse senso, né? É um senso, né? É uma fase que passa. Aí logo você começa a fazer tudo igualzinho de novo. Tudo igual que seus pais fizeram. Você começa a lidar com as situações do mesmo jeito. Começa a reagir às mesmas coisas. Começa a fazer escolhas semelhantes. E começa a sustentar o mesmo estado de sofrimento com o qual você foi gerado. Eu já falei isso muitas vezes aqui, né? Eu tenho me surpreendido com a ausência de pessoas em processos que são oferecidos, né? Nas sessões de Diksha, nos cursos, e até mesmo aqui, né? Porque a gente facilmente entra num estado que você diz, eu já ouvi isso e também já disse isso, né?
Ah, já fiz tanto, isso aí eu já fiz, né? Já trabalhei essas questões e agora eu estou livre, né? Eu quero outras coisas, né? Eu quero ir além daquilo que eu já fiz até hoje. Pode até ser verdade, por que não? Né? O problema não é repetir algo que você já fez antes. Na verdade, gente, é impossível você repetir novamente algo que você já fez. Eu dou cursos de iniciação em Diksha desde 2011, 2010, 2011. 9 anos, né? Houve um tempo que eu dava quase um por mês. Depois passei a dar um a cada 3 meses, depois um a cada 6 meses. E continuo dando. E tem pessoas que participam de todos, ou de vários, né? Vira e mexe, vou fazer de novo o curso, né? Eu sei que eu já fiz, que eu tenho uma apostila aqui. Mas é isso mesmo, você nunca mais vai ouvir as coisas que eu digo num curso, mesmo que eu as leia na apostila. Porque o conhecimento, o ensinamento, ele é fresco. Ele é sempre fresco. Ele é sempre novo. A mente é que trabalha no sistema bibliotecário, né? Armazena a informação de uma forma mais ou menos organizada na memória. Mas quando você participa de um curso de crescimento, é a primeira vez. Como é a primeira vez que você vem numa sessão de Diksha, eu sempre falo isso nas segundas-feiras, até aqui no encontro, né? Nunca houve encontro igual esse que está acontecendo aqui hoje. Hoje é a primeira vez que ele está acontecendo. Não tem como ser diferente. As sessões de Diksha também são sempre novas para todos nós. E os cursos da mesma forma. Então a gente tem que ficar muito alerta para não entrar nesse estado de eu já sei, né? E reencontrar o estado de não sei, porque é com ele que a gente cresce. É muito difícil o estado de não sei, porque ele vai contra o ego, ele vai contra o acúmulo já realizado de experiências de vida, né? De informação, de tantas coisas. Então, a gente tem que reencontrar o estado de humildade, né? De humildade verdadeira, né? Aquela que você sente, puxa, né? Sei nada, né? Eu fiz tanto, continuo não sabendo, sabendo muito pouco. E aí você tem chance de beber, né? De se nutrir, de ser transformado por cada nova experiência que se apresenta para ser vivida. Então, nós vivemos um tempo muito rico de possibilidades. Quando eu comecei minha caminhada no início dos anos 70, né? Ainda antes um pouquinho, eu não tinha acesso a nada. Nada. Não tinha livro, não tinha internet, não conhecia pessoas. Era muito difícil você encontrar alguma coisa que pudesse te ajudar a crescer, que não fosse institucionalizada, né? Numa escola espiritual acadêmica, né? Ou tradicional, ou secreta, ou, né? As primeiras experiências que eu tive, eu precisei, né, me registrar, pedir permissão, explicar por que eu queria participar de alguma coisa, esperar 6 meses para ser chamado, né, ser testado, para depois ser aceito experimentalmente por 3 meses, para depois, né, seguir num processo. Então era tudo muito difícil. Muito difícil. Né? Hoje está tudo sendo oferecido de bandeja, né? Porque os tempos assim o exigem. Assim. Vivemos um tempo onde as mudanças, só mudanças não bastam, né? Precisamos co-criar uma nova realidade a partir de transformações que a gente mesmo às quais a gente vai se submeter, né?
Então não perca a oportunidade de fazer tudo que a vida te oferece, mesmo que você acha que já tenha vivenciado, já tenha vivido, já sabe aquilo, já fez uma, duas ou três vezes, né? Faz de novo. Eu tenho tido grata surpresa, né, de ver pessoas reaparecendo nas sessões de Diksha, gente que ficou 6 anos sem dar as caras, né? É muito legal. Né? Ah, se tu já vinha. Não, eu não recebia nesse espaço, recebia no outro que você tinha lá na Vila Madalena, não sei aonde, nos anos tal. Daí a pessoa reaparece lá. E sai feliz. Né? Isso é muito legal. Né? Você, mesmo já tendo vivenciado algo, ter aquilo como uma referência de possibilidade. Né? A gente tem a Diksha como uma referência muito forte. E muita gente está voltando, né? Depois de um longo tempo sem aparecer. E, entre outras coisas, isso me sinaliza que o que a gente faz tem valor. Né? Fica presente na memória como uma coisa positiva, uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de transformação que é efetiva. Sim, muitas vezes a gente só vai buscar a vida espiritual quando está em crise, né? É o mais comum. Né? Crise financeira, crise afetiva ou crise de saúde. Né? São os 3 fatores que, quando você se vê num estado complicado, você puxa, né? O que eu posso fazer para mudar o meu estado? Né? E aí você se engaja, né? num caminho, numa jornada. E é normal que assim seja. Outras pessoas não precisam da crise, né? Já tem uma sede natural, uma sede que já faz parte de sua vida. E vai atrás das coisas, mesmo para aprender mais, para crescer mais, né? Para poder ajudar pessoas também, né? Para co-criar uma nova realidade. Então, a gente também trabalha nesse sentido. Né? Está se aproximando aí um belo festival, o Festival da Paz, vai acontecer em setembro, e estamos aí com um projeto de chegar a 2 milhões de pessoas. Né? Em termos de humanidade ainda não é muito, mas é um bom número de pessoas, porque 2 milhões de pessoas tocadas, né? Sendo isentadas da sua violência interna, vai ajudar a co-criar uma realidade diferente também. Então a gente está engajado nesse processo. Né? A gente está sempre fazendo alguma coisa. Então é isso. Eu vou abrir aqui para vocês colocarem. Está aberto, né? Na verdade já. A Marília já colocou alguma coisa aí. Eu vou começar pela Marília. Marília Scofield. Oi, Setu, boa noite. Boa noite a todos. Qual seria o jogo do ego para existir tanta resistência? Existem vários tipos de jogo, né, Marília? Um deles eu mencionei aqui, é o jogo do eu sei. Eu já sei. Né? É um jogo bem comum. Existem outros. Né? Quando a gente se aprofunda nesse tema, a gente tem disponível aí. Eu não tenho como falar sobre isso aqui agora, tá bom, Marília? Mas a gente tem 6 jogos do ego que são os mais comuns da gente fazer. Né? Mas isso é tema de curso. Eu não tenho como apresentar isso aqui. Né? Mas, como eu falei em jogo do ego, eu estou mencionando aqui, né, dentro do contexto que eu estou falando, o jogo do eu já fiz, eu já sei, eu já sou. Né? Ele cria uma imagem de si mesmo de quem já chegou em algum lugar, ou já é alguma coisa, ou está livre. Né?
então não precisa mais trabalhar, né? Se aposentou espiritualmente, já não precisa mais fazer nenhum trabalho de busca pessoal, né? Esse é um jogo do ego. Esse é o jogo do ego ao qual eu estou me referindo aqui hoje, né? Porque, na verdade, ele mascara uma resistência. Ele te sugere que, se você se acomodar onde você está, você vai viver em conforto, né? Você não vai mais ter dificuldades na sua vida, você não vai ter mais doenças, você não vai ter mais nenhum sofrimento, e você vai poder só ajudar outros, né? Que em algum momento vão ser gratos a você também, e isso aí você vai se nutrir disso, né? É um jogo bem comum da gente observar, né? Da gente fazer e da gente observar. Então, a gente sabe que crescimento, todos nós existimos para crescer, né? Ninguém encarnou, ninguém chegou aqui no planetinha para ir embora do mesmo jeito que chegou. Não só nós como seres humanos, como tudo mais que está em volta da gente, seja criação da natureza e tudo está em movimento, né? Está em crescimento. Tudo nasce, né, de uma centelha elétrica e onde a vida se manifesta, e aí vira árvore, vira bicho, vira gente também, né? E a beleza de tudo que se processa como manifestação da natureza é que há um desenvolvimento, há um crescimento, né? E nós, seres humanos, somos muito privilegiados nessa possibilidade, porque nós temos a consciência disso. Temos a consciência e a possibilidade de fazer algumas escolhas nesse sentido, né? Eu posso escolher aprender, eu posso, né, me direcionar aos lugares, às pessoas, enfim, às coisas que vão me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Como é que eu sei que estou me tornando uma pessoa melhor? Ah, porque eu estou mais feliz, né? Estou menos doente, estou sentindo menos dores físicas e estou atraindo coisas positivas para mim. Ou seja, estou vivendo em sincronicidades. Toda hora eu observo uma sincronicidade, algo acontecendo que não faz sentido, que não foi planejado, mas está acontecendo, né? Muitas vezes eu nem expressei que eu queria e já me é dado, né? Eu nem mesmo avisei, nem mesmo escrevi na agenda, né? E a coisa está acontecendo. São as sincronicidades. Então, é uma sinalização de que eu estou em crescimento, que eu estou fluindo existencialmente, né? Eu começo a fazer parte de uma dinâmica natural que é sincrônica. E para que as coisas aconteçam em sincronicidade, e eu possa observar sincronicidades, né? Que o nosso coração está batendo sem que a gente faça um esforço para que isso aconteça, né? Tum-tum, 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 tum-tum. Também uma sincronicidade, né? Ele contrai, expande. Tem uma pulsação que é natural. É uma sincronicidade também. Quando eu preciso, de repente, sair correndo, né? E eu preciso de sangue nos músculos, ele bate mais rápido ali, né? É uma sincronicidade. Todo o nosso organismo é sincrônico, né? Os inúmeros processos internos fisiológicos que ocorrem. Externamente não é diferente. Então, viver em sincronicidades é onde a gente vai encontrar uma realização, um estado de felicidade, um bem-estar. E para que isso ocorra, é necessário que a gente cresça, que a gente se desvencilhe, ou seja liberado dos inúmeros impedimentos com os quais a gente convive o tempo todo.
Então, resistência, todos nós temos, em níveis diferentes, mas a gente resiste, porque somos seres condicionados. O jogo do ego, os jogos do ego, porque não é um só, a finalidade do jogo do ego é sustentar o próprio ego, né? O ego, ele exerce jogos para que ele não desapareça. Tudo que você faz para se manter, para se sustentar como alguém que existe, exige um jogo do ego, né? Você está o tempo todo fazendo algo para sentir que você existe. Isso é um dos mais essenciais jogos do ego, né? Seja o que for. Tanto faz se você faz uma coisa maravilhosa, brilhante, que recebe aplausos, ou se você faz alguma coisa destrutiva, horrorosa, pela qual você vai ser condenada, né? A natureza do que você faz não importa. O que importa é que você sente que você está existindo, né? Impactando o mundo externo, positivo ou negativamente, não importa. Para o ego não importa, né? Para o jogo do ego não importa. Então o jogo do ego ele é realizado com o objetivo da manutenção dessa identificação sua consigo mesmo, né? Você diz, puxa, então eu existo, né? Porque o outro está olhando para mim e reconhecendo que eu estou diante dele. Ele pode estar me apreciando ou pode estar me rejeitando, tanto faz. Mas eu existo, porque ele corresponde à minha ação, ou reage à minha ação. Tem gente que fica só provocando os outros o tempo todo, né? É o jogo do ego. Você provoca, 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 provoca. Mesmo que outra pessoa só te maltrate, só reaja, só te xingue, só te agrida, né? Como reação à sua provocação, não tem importância. O importante é você sentir que está fazendo alguma coisa e o outro está te devolvendo, né? Isso te dá um sentimento de que você existe e que você afeta o mundo. As crianças experimentam isso logo cedo, né? Quando começam a jogar a coisa e vê que a coisa que eles jogaram vai para algum lugar, né? Tanto faz se está quebrando, se não está quebrando, se é um vaso de porcelana chinês caríssimo ou se é uma bolinha de borracha. O importante é que o movimento aconteça e que ela veja, escute um ruído, um som, como resultado da ação dela, né? Ela vai sentindo que está existindo e que ela interfere no mundo. Quando ela chacoalha um chacoalho, quando ela bate com alguma coisa e faz um barulho, né? São os primeiros movimentos de criação do ego. Porque ali você sente que algo acontece como resultado de uma ação sua, logo você existe. Você afeta o mundo em volta, você afeta pessoas. Quando você grita, elas olham para você. Quando você chora, elas vêm até você, né? Depois isso vai se sofisticando. E a gente vai fazendo jogos mais complexos, né? Mais sofisticados, pelo resto da vida. Porque a gente continua no anseio de precisar existir. Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Para sentir que está no mundo. Então são inúmeros jogos do ego que a gente faz. E a gente resiste ao desaparecimento do ego, né? A gente resiste não, o próprio ego resiste, né? O ego necessita fazer jogos para sobreviver, como eu já disse, né? O jogo do ego tem a finalidade da manutenção existencial daquele que o faz o jogo, né? Tudo isso é ilusório, mas a gente está vivendo nesse estado constantemente. E a consequência disso é que enquanto estamos jogando jogos do ego, não somos felizes, não tem como. Por mais que você conquiste coisas grandiosas, você sempre vai ter medo de perdê-las. Não adianta só medalhinha, né? Uma medalhinha, você vai ter que ganhar outra, né? Aquela já foi. Aquela já foi. Então o processo é contínuo, constantemente você tem que estar fazendo algo para sentir que você está bem. Ontem a gente estava vendo um documentário sobre funcionamento do aeroporto no Canadá. E a gente só viu, dentro desse documentário, a chegada de uma argentina
que tinha ganhado na luta livre, né? Luta, sei lá como é que chama, o F alguma coisa aí, né? E ela desceu no aeroporto com 2 cinturões com medalhões enormes, né? Porque ela ganhou o cinturão porque é uma campeã. E ela ganhou justamente de uma canadense, que a chamou novamente para uma revanche. Então a Argentina saiu lá da Argentina para ir até o Canadá. Chegando lá, tirou foto com todo mundo no aeroporto, que a recebeu, segurando o seu cinturão de campeã, né? E depois ela foi embora, voltou para a Argentina, já sem o cinturão, porque ela tinha perdido ele, né? Eu achei isso metaforicamente muito semelhante ao que eu estou falando aqui. Porque você tem que estar o tempo todo sustentando algo que você conquistou, que você está sujeito a perder. Então, mesmo que você tenha realizado uma conquista pessoal, grandiosa, depois vem o medo de perdê-la, né? Porque ela é impermanente. Esse é um outro jogo do ego, né? Que faz com que a gente faça coisas. E uma vez que a gente as conquista, se é que a gente as conquista, né? A segunda etapa é o medo de perder a conquista, né? Então, a gente pode citar muitos, né? Muitos mesmo. Uma outra foto ridícula que eu vi aí umas semanas atrás, vocês devem ter visto também, aconteceu no Everest, né? O Everest, para você subir nele, é necessário que haja uma janela do tempo. Então, são umas semanas, 1, 2, 3 semanas, 4 talvez, em que durante o ano todo é favorável, o clima é favorável a você subir até o pico. Então as pessoas se preparam e pagam fortunas, né? Fortunas mesmo, para ir e subir lá, né? Subir lá significa 1 mês de subida, né? Sobe um pouquinho, volta, sobe um pouquinho, volta, sobe um pouquinho, volta. Naquele frio de 20 graus abaixo de zero, né? E aí congestionou, né? Congestionou. Tinha uma fila de gente subindo e gente morrendo lá. 3, 4, 5, 6 pessoas morreram, né? E tinham centenas subindo, um atrás, um grudadinho no outro, assim. E a gente olha, é uma cena tão estúpida, né? Porque a pessoa vai conquistar o quê? Né? Tudo bem, né? É um trabalho de superação, é um esporte, né? O alpinismo, mas não é só isso, né? Tem uma outra coisa ali, né? Você está, por que não, né? Como aconteceu com vários já, colocando a sua vida em risco, né? E para conquistar alguma coisa e você provar que você fez, né? Tem alpinistas que se programam para conquistar todos os grandes picos, não sei quantos são aí, né? Mundo afora, né? A Concagua na Argentina, né? O Everest, outro não sei onde na China, outro, né? Kilimanjaro na África. Eles sobem e parece que ele só se realiza em vida se ele puder realizar todas essas conquistas, né? E não são todos que sobrevivem a isso. É o jogo do ego? É um super jogo do ego, né? Às vezes o jogo do ego não é conquistar algo tão, né? Mas é uma conquista pequena, né? Mas o jogo do ego está sendo feito também, mesmo numa coisa mais humildezinha, né? Em termos de projeto. Então, a questão que eu estou colocando não é o jogo do ego que ele seja pernicioso, né? Mas sim o quanto de sofrimento ele sustenta, tanto para que você prove a si mesmo que é o que faz, como para depois sustentar o estado de que você é alguma coisa, né? Só de você ter que sustentar algo já exige um sofrimento muito grande. Uma energia enorme é despendida nisso, né? Desde a confecção das máscaras adequadas para você, né, se mostrar
aos outros, e se essas máscaras não corresponderem, né? Tá aí o Neymar tendo que segurar a máscara dele, né? E passando aí pela acusação de estuprador, né? A gente observa isso em tudo quanto é coisa, o tempo todo, né? Na gente mesmo e também nos outros, né? Eu sei que é mais fácil observar nos outros, mas a gente não está isento de coisas muito parecidas, né? São jogos do ego, né? Você constrói um personagem e depois você tem que sustentá-lo. E qualquer mancha que ocorra ao seu personagem, o seu ego vai para o ralo. Então, os esforços que você faz é sempre uma forma de resistência, né? Para que nada altere aquilo que você imagina de si mesmo, que você seja, o que você tenha, ou de como você é visto pelos outros. Tá bom, Marília? Muita gente acha que a gente tem que se livrar do ego, né? A gente precisa do ego, né? Não dá para se livrar assim, né? A gente constrói um ego para poder estar no mundo, para poder se relacionar, para poder até mesmo ganhar a vida, né? Não tem muito como a gente escapar disso. A questão não é construir um ego, né? Como um ator constrói um personagem para interpretar um papel, né? É uma construção de ego. O personagem pode ser legal, o personagem pode ser horroroso, né? O bom ator vai ganhar com todos os personagens, né? Especialmente os maus, né? Os vilões são sempre personagens muito interessantes para um ator, porque eles vão exigir você tirar de dentro de você algo que você gostaria de negar que existe. Então os bons atores, eles fazem questão de trabalhar os personagens que são, né, são mais negativos, né, porque tem um crescimento humano muito grande nisso, para você trabalhar um personagem assim. E depois tem que mudar de papel, né? Tem que largar aquele personagem e experimentar outro. E ter essa flexibilidade de não se apegar a coisa alguma. Então é muito interessante, eu já vi essa pergunta sendo feita para atores, né? Quem é você quando você não é o personagem, né? Quando você não está representando nenhum papel, porque muitos atores, especialmente de novela, né, de televisão, se identificam com o papel, porque são vistos como personagem na rua, na padaria, no táxi, onde quer que seja. A pessoa não vê o ator, vê o personagem, né? E se relacionam com o ator como se ele fosse o personagem. E o ator tem que se virar para ser ele mesmo, né? Livre do personagem. Então é um exercício muito interessante que o ator faz. Na busca de si mesmo, né? Tudo bem, tem um pouco dele em todos os personagens, né? Mas para nós que não somos atores, ou pelo menos a gente não vive disso, né? Representando papéis assumidamente, né? De personagens terceirizados, criados por alguém, por um autor. Muitas vezes a gente vive o personagem criado por nós mesmos, né? Por aquilo que outro dia eu chamei aqui, no último encontro, de decisões fundamentais da infância, né? Os que estiveram aqui, talvez você se lembre. É quando você toma uma decisão para não voltar a sentir certas coisas que te incomodaram quando você era criança. Então você constrói um personagem, né? Conscientemente você constrói ser alguém na vida que nunca mais vai passar por aquilo. Aí vai chegando um ponto que você se identifica nesse papel, você consegue construir, né? Se você apanhou muito na escola, se você foi muito rejeitado, rejeitada, se te chamaram de burro, se te chamaram de feio, se te chamaram de fraco, o que quer que seja que tenha sido ruim, negativo, difícil de... né? Muitas vezes vai fazer com que você tome uma decisão de ser alguém diferente, né? Aí você vai dedicar a sua vida
não a vivê-la, mas sim a criação de um personagem que seja oposto àquilo que te causou um desconforto quando você era criança ou até mesmo adolescente. É ainda sofrimento? É, claro que é. Crescer espiritualmente significa você se liberar de todos os personagens, né? Existem algumas frases, né, que definem isso. O Osho ele usava muito, ele dizia pra gente, né, procure a sua face original, aquela né, que veio antes de você nascer, né? Talvez seja um termo que venha do Zen, eu não sei. Eu acho que não foi criação do Osho, ele só usou essa frase, né? Encontre a sua face original, aquela que você tinha, né, quando você nasceu, quando você chegou no mundo, porque ela ainda está isenta, né? Ela é a sua face, né? Depois você foi agregando coisas, né, para conseguir coisas, e aí você perde a face original. E para você sustentar essas outras faces que você conscientemente às vezes assume, você gasta muita energia, você perde um tempo enorme e você tem muito medo de perder. Então, para que isso não ocorra, o ego faz jogos, né? Quanto mais alguém é inconsciente desse processo, mais identificado está com a imagem projetada, né? Então são essas as pessoas que no fim também vão ficando muito doentes, porque gastam uma energia vital enorme na sustentação de uma imagem que não é real. A gente tem que ficar atento a isso, né? Então, eu comecei falando essas coisas porque é importante a gente abraçar, se inscrever, participar de tudo que possa ajudar a gente a desconstruir aquilo que nos mantém em sofrimento. É importante a gente identificar essas coisas. Por isso que a gente faz processos, né? Senão a gente não consegue. É a finalidade do satsang também, como eu estou fazendo aqui, apontar para essas coisas que acontecem com todos nós, né? Alguns talvez já tenham trabalhado isso várias vezes, outros ainda nem começaram, né? Não importa. O material a ser trabalhado, ele é constante, ele é contínuo. Muitas vezes a gente se desfaz, né, de uma identificação do ego e constrói uma nova. É muito comum acontecer isso, né? Você pode até criar, né, o sem ego. O sem ego também é uma outra face do próprio ego, né? O ego sem ego. Do mestre espiritual desapegado, né, do ego. O santo, o sábio, o que seja. A gente se desvencilha de um personagem, mas já vai criando o anti-personagem, né? E como eu disse, tanto faz. Ele também precisa ser sustentado, né? Ele tem que viver imaculado, sem mácula, sua imagem fechada. Então, o jogo do ego faz com que você não meça esforços para sustentar as conquistas que você acha que fez. Quer seja intelectualmente, quer seja emocionalmente, quer seja como patrimônio físico mesmo, né? A gente não mede esforços, né?
Mas é perda de tempo? É. Porque tudo que você está construindo é artificial. E você sabe disso. Então, no medo de você perder o que você acha que já ganhou, você começa a construir os muros, né? Começa a criar, se armar de todas as formas. Tudo isso é jogo do ego. Tudo isso é sofrimento. É possível viver de uma outra forma? Com certeza que é. A gente chama isso de despertar. Sempre chamou assim, né? Despertar não quer dizer que você não tenha mais ego. Despertar significa que você sabe que está fazendo o jogo do ego e ele é apenas um jogo que você está jogando, mas que você não é ou não sustenta o ego que você está projetando, nem para si mesmo nem para os outros. Mas você está fazendo um jogo consciente, né? Isso é possível quando você está num estado de observação daquilo que você mesmo está vivenciando, experienciando e se liberando. Oi, Marília. Eu quero me curar de mim. Muito real tudo que você disse. Gratidão. É isso que a gente está buscando fazer, né? Curar-se de si mesmo. Também, né? Quero lembrar aqui que somos descendentes, né, de uma civilização. A gente não nasceu isento, não viemos isentos de tanta bagagem. Em cada nossa célula, em cada molécula, em cada gene, em toda a história da humanidade. Então, por mais que você trabalhe, você carrega códigos genéticos com informação que vão também determinar comportamentos, sentimentos, emoções e demais processos ligados ao corpo e à consciência também. Então, o que a gente busca, para mudar um pouquinho a linguagem, é quase que uma, a gente pode dizer, não quase, né? Praticamente é uma reprogramação genética, né? A gente se reprograma, a gente deleta aquilo que a gente trouxe dos ancestrais e do coletivo, apaga a lousa, né? E se recria a partir do nada, com uma nova centelha divina, que a gente busca na medida que a gente se conecta. É isso que a gente está buscando, né? É isso que a gente está oferecendo como possibilidade a todos que chegam. Não são só soluções paliativas, momentâneas, temporárias, que você fica bem 1, 2, 3 dias, 1 mês, 2, 3 meses, 1 ou 2, 3 anos, e depois você volta novamente ao estado anterior, porque a mudança foi efêmera, foi superficial. Parecia que era diferente, mas ainda assim foi superficial. Então, mudanças não resolve. O que muda, desmuda. O que vai resolver é você, de fato, deixar de ser quem você é, né? E não projetar um novo ser outra coisa, em resposta a quem você não quer ser mais, né? Mas sim se deixar dissolver no todo, né? Isenta a necessidade de criar um indivíduo separado do todo. Porque a gente ainda está nesse esforço, né, do adolescente criando uma individuação separado da fonte, separado do todo, como se isso fosse possível.
E nós não somos mais adolescentes? Pelo menos acho que não, né? E essas coisas a gente coloca para a gente saber para onde a gente está indo. Para onde que a gente está se encaminhando, qual a direção que a gente está tomando. E quais são os recursos que estão disponíveis para nos facilitar essa caminhada. Porque existem muitos recursos, né? Eu não estou falando nada novo aqui não. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso que eu estou dizendo de outras fontes também. Eu mesmo bebi em muitas fontes, né? Então, tudo isso não é novo. Nem precisa ser. O importante é que seja útil, né? Que você possa fazer uso das coisas que você está descobrindo para ser mais feliz, né? Porque o único jeito de você criar um mundo melhor em volta de si mesmo é começando por você estar bem, para que depois algo que esteja em volta de você também se torne, né, afetado por você. É dessa forma que a gente está atuando aqui. Então eu estou encerrando o encontro aqui. Gratidão pela presença. Vou me preparar para a Oneness Meditation. Recebam, participem na ON. E que seja efetivado, né? Seja todas as escolhas que você está fazendo, né? Que elas se realizem, que sejam escolhas da consciência, né? E que não sejam apenas reações ao que você não quer mais, né? Que a raiz daquilo que você está buscando seja na alegria de viver. Esteja na alegria de viver. De tirar tudo da vida, né? Todas as possibilidades, todas as realizações, muitas das quais a gente nem imagina que existem, né? Então é isso. Namastê, gratidão. A gente se reencontra dentro de aproximadamente 12 minutos para receber a presença durante a Oneness Meditation. Tá bom?